Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. E pessoal, hoje temos um episódio super especial, super interessante. Você que gosta de finanças, gosta de economia, de macroeconomia, preste atenção nesse episódio. E Ricardão, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Eu farei com muito prazer as honras do nosso convidado. Como o Marra falou, mais um episódio extremamente interessante com um dos melhores profissionais no Brasil na área em que atua. Mas antes disso, gostaria de lembrar a você que tem interesse em gestão, empreendedorismo, liberalismo, economia, história, que conheça o trabalho da LVM Editora, que faça parte do Clube Ludovico. O Clube Ludovico leva até você todo mês um livro interessantíssimo sobre história, economia, liberalismo, gestão, empreendedorismo, com autores que não circulavam no Brasil, feito em edições primorosas com excelentes traduções. Então, fica aqui o nosso convite para que você conheça o trabalho da LVM Editora e conheça mais sobre o Clube Ludovico. Apresentando o nosso convidado super especial, gostaria de dizer que ele é sócio da Cyprus Associates, que é uma assessoria financeira especializada em fusões e aquisições, uma das maiores e mais importantes do Brasil. Ele tem uma trajetória já de mais de década nesse mercado e é um prazer recebê-lo aqui. Marcelo Coppola, muito obrigado por participar do Atlas Podcast. Bom, obrigado pelo convite, obrigado a todos, obrigado para quem está nos assistindo. O tema M&A, Mergers and Acquisitions, né? Eu costumo dizer que a miséria e a angústia, a gente pode explorar um pouquinho isso ao longo do tempo, porque é uma atividade que ela te desafia sempre a reunir algumas qualidades, usando um pouco o jargão hoje, o hard skill e o soft skill bastante presentes em todas as etapas, em toda a atividade. Então, prazer estar aqui com vocês e vamos em frente. Vamos em frente. Nós gostaríamos, Marcelo, de explorar, porque você tem uma trajetória de muito sucesso. A Cyprus, como já dito, é uma das maiores do Brasil e nós gostaríamos de saber como, sabendo que a sua formação é em engenharia elétrica, como que você foi parar nesse mercado? O que te atraiu? Quais foram as escolhas que te levaram ao lugar em que hoje você está? Legal, eu sou engenheiro formado, eu não consigo falar Universidade Técnica Federal, eu sou formado no Cefet, aqui no Paraná, com muito orgulho, enfim, sou engenheiro metido a financista. Na verdade, a carreira me levou a isso. Eu fui executivo durante 22 anos, sempre trabalhando em empresas do setor de TI, telecomunicações. E a minha última posição numa empresa da área de TI, me foi dado o desafio como montar uma área de business development. O que é isso? É ajudar a empresa a fazer o processo de crescimento através de aquisições, o famoso processo de crescimento inorgânico. Então eu já tinha um bom tempo de companhia, conhecia todas as áreas, já tinha tocado P&D, marketing, área internacional, e me foi dado esse desafio. Bom, eu nunca tinha trabalhado especificamente nessa área, fui buscar conhecimento, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, me aperfeiçoei no segmento, depois fiz um MBA na GV na área de finanças, e a minha carreira executiva me proporcionou estar no setor e trabalhar com aquisições. Bom, nessa empresa que eu assumi essa posição, foi um processo super bem sucedido. Nós fizemos um movimento de crescimento da empresa através de aquisições, foram 7 aquisições, das quais uma fora do Brasil. E nesse ínterim, a empresa se tornou uma empresa listada, aberta na Bovespa, no B3, Novo Mercado. Muito bem, 22 anos de carreira executiva, chegou um momento que eu falei, eu preciso fazer uma transição. E nesse momento me veio a expectativa, o desejo de empreender, né? Sair da área executiva e ir para o empreendedorismo. Eu queria montar uma assessoria financeira para trabalhar com processos de M&A. E aí, conhecia, a gente é fruto do que faz na vida, né? Uma das aquisições que a gente fez, eu conheci
praticamente todas as assessorias que estavam na época, algumas ainda vivas, e conheci a Cypress naquele momento, e criamos, assim, contratei a Cypress nos ajudou num processo, foi um processo de muito sucesso, e quando eu dividi esse meu desejo com o sócio fundador da Cypress, eu falei, eu vou fazer a transição de carreira e eu vou montar uma assessoria financeira. Ele virou para mim e falou, não, você não vai montar nada, você vai ser o nosso sócio. E foi aí que eu fiz a transição. Pô, a coisa aconteceu. E essa jornada, eu estou dizendo, a Cypress tem 18 anos de trajetória, das quais 15 eu faço parte, e 11 anos do nosso escritório aqui em Curitiba, né? Nós somos uma única empresa, com 3 escritórios, escritório em São Paulo, Rio e Curitiba. Um negócio meio louco para alguns, mas somos 8 sócios, agora 9. Recém incorporamos mais um sócio na nossa atividade. Aproximadamente 60 pessoas. E, enfim, uma trajetória de bastante intensidade em vários segmentos da atividade econômica no Brasil. Que maravilha. E qual é a principal mudança que você identifica no mercado desses 15 anos para cá? Suponho que tenha crescido muito e alterado fundamentalmente a quantidade de fusões e aquisições que foram realizadas nesse período. Digo isso porque, embora sendo um leigo no tema, eu percebo, lendo jornais, lendo cadernos de economia, que antigamente era muito menos ativo esse mercado. Essa percepção é correta? Ou, de certa maneira, sempre houve um mercado, mas ele era desconhecido, ele não chegava ao público, o volume de fusões e aquisições não aumentou tanto assim? Bom, a informação, ela sempre traz a quebra de barreiras, de paradigmas e ela desmistifica alguns mitos, né? Pegar talvez 15, 20 anos e até em menor quantidade hoje, quando você tem um empresário que está envolvido no processo de aquisição, fala, pô, vou vender minha empresa. Ainda tem muitos que reagem, puxa, se eu estou num processo de venda é porque minha empresa está indo mal, quando na verdade é o contrário. Eu costumo dizer para os empresários o seguinte, se você tem um negócio bem sucedido, em que você ou foi abordado por alguém, ou você entende que é um momento de sair, você tem apetite no mercado, significa que você tem um negócio de sucesso na tua mão. Sem dúvida. E fundamentalmente por trás de cada M&A tem uma tese. E essa tese, ela pode ser construída de várias formas. Você às vezes não tem sucessão, o que é bastante comum, e aí você precisa, no processo de perpetuar a empresa, passar por um processo de venda. Ou você tem um mercado que passa por um processo de consolidação absurdo em que você reage trazendo para a companhia um crescimento inorgânico que acelera e se posiciona, ou você se junta com alguém maior. Enfim, você tem uma série de dispositivos hoje que você pode acionar, onde você no final do dia vai fazer com que a tua empresa, de uma forma ou de outra, continue existindo, seja parte de um outro negócio ou crescendo naquilo que faz. Uma coisa é fato. Eu falei que a informação traz, quebra barreiras e traz mais, desmistifica algumas situações do mercado. Se você olhar os históricos das consultorias que acompanham processos de M&A, e você vê, por exemplo, 2022, vai ser o ano historicamente com o maior número de aquisições mapeadas, onde você consegue tangibilizar, trazer o número e dizer, teve uma aquisição de empresa tal, com empresa tal, no setor tal, com tamanho tal. Então essa informação ela começa a ficar mais disponível e você vê um crescimento. Então o Brasil hoje deve bater em número de M&As mapeados mais de 2.000 processos no ano de 2022. Certamente é o ano de maior destaque em volume, em número de operações. Agora, ao longo desse tempo, o M&A ele é cíclico, ele acompanha movimentos macroeconômicos, ele acompanha movimentos regionais, setoriais. Então tem momentos em que você tem um setor mais aquecido do que o outro. Isso é natural, é normal, é cíclico, é econômico e assim, os agentes externos acabam influenciando muito, né? Porém, sempre tem os campeões da audiência, né? Então qualquer relatório que você lê,
qualquer informação que você busque, o campeão de audiência é o setor de TI, o setor de telecomunicações. Em qualquer país do mundo, você olhou ali, você vai ver esse segmento como sendo um segmento de maior destaque, maior volume de transações. Isso se reflete, inclusive, na nossa empresa. 40% do que a gente faz, em média, é no setor de TI e telecomunicações. E uma outra característica importante é o seguinte, é a contraparte fora do país. Então, perto de metade do que a gente faz tem uma contraparte gringa. Às vezes com maior intensidade, às vezes com menor. Às vezes muito focado em Estados Unidos, às vezes Europa, e isso também depende muito do segmento que você está atuando e do momento econômico do país. E você acha que, por exemplo, esse aumento robusto, principalmente no M&A brasileiro, se dá pela posição econômica e macroeconômica que a gente atingiu, talvez, aí nos últimos 3, 4 anos? E daí o que eu quero dizer com isso os investidores de fora estão se sentindo mais confiantes, um menor risco Brasil para colocar o dinheiro e movimentar essa economia local, ou você acha que teria outra razão? Bom, importante é o seguinte, não tem como. O Brasil tem uma vantagem sobre todos os aspectos que você analisa, que é o seguinte, nós somos grandes. Nós somos um país com uma dimensão territorial absurda, né? Desnecessário dizer, população, uma economia dinâmica, temos os nossos problemas, mas, enfim, somos grandes. Então não tem empresa que tenha uma estratégia de crescimento geográfico que não olhe para o Brasil como uma oportunidade. Ou seja, uma política de expansão geográfica em qualquer companhia de porte médio, grande no mundo passa por Brasil no segmento. Então, essa é uma vantagem. Isso desperta. O segundo ponto e é cíclico e é econômico, né? Se você olhar hoje, os ativos brasileiros estão muito baratos. Né? A relação real moeda forte, ela facilita muito esse tipo de processo. Então é momento de você se posicionar. Então se você quer comprar um ativo barato, nós estamos hoje num bom momento para isso. Um terceiro elemento sabendo dessa oportunidade, conhecendo as dificuldades que o Brasil traz, né? O nosso país é pródigo em criar suas jabuticabas, para ir no popular, é uma grande oportunidade. Né? Dos países hoje, dos BRICS ou das economias emergentes, é o país mais estável, nós não temos guerra, nós temos os problemas políticos, mas a gente tem vantagens que outros países semelhantes não têm. Né? Eu cito sempre um exemplo, sem citar nomes, mas a gente assessorou na venda de uma empresa no setor de óleo e gás. A gente conquistou esse mandato ali em meados de 2013. Bom, setor de óleo e gás, empresa brasileira, 2013, começava a Lava Jato, impeachment da Dilma, preço do barril do petróleo $17, ou seja, você tinha todos os elementos para um M&A de fracasso total. Mas a resiliência, a entrega, a governança, a ética da companhia que a gente estava assessorando, fez com que demorou um pouco mais, demorou quase 3 anos esse processo, mas uma empresa europeia olhou para aquela oportunidade e a empresa estava pronta para o processo de M&A. Então, quem conhece Brasil e compra o risco Brasil, isso aqui é uma ilha de oportunidades. E como manter o sangue frio numa situação como essa, Marcelo? Porque imagine, estávamos às portas da maior crise, seguramente do século, e acho que podemos dizer do século passado também, uma recessão brutal que veio depois, colada ao impeachment da Dilma. Como respirar fundo e seguir em frente numa situação como essa? Boa palavra, usando a palavra da moda, acima de tudo, resiliência. Né? Quem está na atividade de fusões e aquisições precisa ser muito resiliente. Precisa ter muita automotivação e acreditar muito na tese que você está trabalhando. Então, acho que esse é um primeiro aspecto fundamental, né? O equilíbrio. Né? Eu estou com 54 anos, né? Eu acho que em 54 anos, com quase 30
de trajetória executiva, empreendedora, com bastante foco no que eu faço, eu posso dizer que eu sou um profissional hoje bastante melhor qualificado do que no início. E não tem segredo. É conteúdo, é tempo, é janela. Não adianta você entrar hoje e achar que vai fazer um gol de bicicleta no começo. Então, persistência e resiliência, acima de tudo, é fundamental. Mas voltando ao teu exemplo, né? Eu sempre digo para o empresário o seguinte: se você tem uma boa empresa, o que é uma boa empresa? Eu tenho produtos e tenho mercado. Eu tenho executivos que conduzem essa empresa de uma forma ética, com governança, com todos aqueles aspectos, né? A contabilidade não só para cumprir um requisito legal, mas para acompanhar os indicadores da companhia. Você tem uma empresa que naquele segmento que você atua tem diferenciais. Então, esqueça o ambiente externo, continue fazendo o que você faz bem, entregue resultado. Esteja pronto para passar por um processo de M&A, porque a roda, a hora que girar e chegar, é você que está. Nessa empresa, a empresa, durante os 3 anos, obviamente, ela teve, inclusive ela não foi investigada, mas ela passou por um processo de Lava Jato. Vamos ver o que essa empresa tem a ver, porque 99% do que ela fazia era a Petrobras. Passou ilesa. 3 anos de crise no setor, ela cresceu os 3 anos. Ela ganhou novos projetos, ela fez a lição de casa. Os astros se alinharam, essa empresa europeia elegeu como CEO da companhia um brasileiro do setor de óleo e gás, e esse brasileiro falou: eu vou entrar no Oriente Médio, na Índia, em alguns países da Ásia e na América do Sul fazendo isso. Qual é a melhor empresa no Brasil que faz isso? A empresa estava pronta para fazer o M&A. Então aí vem a sorte, né? Então a sorte faz parte da vida, mas você tem que conspirar, trabalhar, estar pronto para que quando acontecer é o teu momento. Mas a sorte só segue aqueles que trabalham. Exatamente. Aqueles que se preparam. Então, assim, o pessoal fala que é sorte, e eu acho que sim, não tem caso de sucesso onde a sorte não esteja presente. Mas faça para que isso venha, aconteça, né? Puxe a sorte. E nesses processos, eu imagino como, e aqui falando como advogado, que participa de litígios societários, e muitas vezes o nosso cliente muda de ideia ao longo do processo. Aquela demanda que ele te contratou, ele percebe que não vai trazer os benefícios, você já tinha alertado, ou por outro lado, ele adota um tom conciliatório e em determinado momento, por alguma rusga, alguma escaramuça, ele resolve querer litigar. Então, nós temos, e brincamos com isso, que todo advogado tem um quesinho de psicólogo, porque ele tem que lidar com essa inconstância dos clientes. Eu suponho, mas não tenho base para afirmar, mas suponho que isso aconteça em alguma medida também no seu setor, né? Porque a companhia, o board, procura a Cypress para ficar preparada para um processo de fusão ou aquisição, e em determinado momento há um abalo na conjuntura econômica ou alguma questão até setorial e surge uma mudança de ideia. Como é que você lida com isso, Marcelo? Bom, M&A é razão e emoção o tempo todo, do começo ao fim. Você começa, você é contratado para executar uma determinada tese, ajudar num determinado projeto, e você é contratado porque o teu cliente acreditou na tua trajetória, no teu nome, nos cases de sucesso, nas referências, ou seja, ele te contrata porque ele entende que tecnicamente você vai fazer um bom trabalho. O processo de M&A ele é intenso, ele tem um tempo, muitas vezes, de médio para longo prazo, dentro das características do processo. Você se torna amigo ao longo do processo e no final você termina psicólogo. Porque é verdade, é tão intenso esse processo que você não tem como as nuances extra, o dia a dia, não interferirem. Você está mexendo com a vida das pessoas, você está mexendo com a vida do empresário. A criança, né, que ele criou, né? Meu filho é o mais bonito porque eu criei. Ele vale mais porque eu acho que ele vale mais. Sim. Então, acho que o primeiro ponto é toda a opinião que você dá na posição de assessor financeiro num processo de M&A, ela tem que ser fundamentada, não é axologia. Nossa opinião é essa por razão A, B, C ou D. E ao longo do tempo, com essa linha de argumentação
trazendo os argumentos técnicos, colocando a experiência na hora certa, você vai ajustando e mudando muitas vezes a percepção do empresário ao longo do tempo. Agora, é importante dizer o seguinte, quem tem interesse em entrar na carreira de M&A, vou falar olhando aqui o seguinte, o índice de mortalidade em processo de M&A é alto, por N razões. Ou porque o empresário mudou de ideia, ou por o segmento passa por um momento difícil, ou porque você vai ao mercado e não está pronto, não tem o apetite necessário, você tem que voltar e refazer a tua estratégia. Enfim, por N razões, ele é alto. Então, entre você começar, contratei um advisor, vou vender minha empresa, pegando o exemplo de uma tese de venda, não. Contratou um assessor para fazer aquilo que você precisa que seja feita, mas continue entregando o resultado e tocando tua vida, porque pode não acontecer. Então você lida muito com isso, e a gente brinca, né, que o M&A só termina quando acaba. E quando que ele acaba? Quando o TED da taxa de sucesso está na conta do assessor financeiro. E nós somos o último elo dessa cadeia, porque ele recebe a primeira e depois ele nos paga. E explorando esse ponto também, Marcelo, como que funciona a carreira? Porque até para o pessoal que se interessa aí, porque a gente sabe que tem um M&A realizado pelos bancões, então aquele ticket mais alto, e nós temos esse ticket médio que é abordado pelas boutiques. Como que é assim, essa divisão? Como que funciona talvez num banco e como que funciona numa boutique? E como que funciona a carreira propriamente dita, a pessoa que entrou ali como estagiário, dele vira analista, como que ele chega para ser sócio da Cypress? Acho que isso seria bem rico para o pessoal. Legal. André, olha só, uma primeira parte da tua pergunta, tudo é custo de oportunidade das empresas. Eu comentei aqui, fiz o merchan da Cypress, né? Nós somos 9 sócios, 60 pessoas, 3 escritórios. Então, você tem um custo associado a essa estrutura. E por que a gente tem essa estrutura? Justamente porque a gente tem um posicionamento muito claro. Então, o trabalho de boutique, que é o trabalho que nós fazemos, ele é muito mais do que uma simples transação. A gente entra, entende as características do business, constrói a tese, faz o plano, depois vai ao mercado, a gente estuda muito o segmento da empresa, os fundamentos daquela empresa, para você fazer um trabalho diferenciado na hora de apresentar e abordar o investidor, né? Então, o trabalho essencialmente de uma boutique, ela é uma pegada mais realmente próxima, menos transacional, mais de longo prazo, né? Essa é a característica das maiores e das que fazem bem esse processo. Sem nenhum demérito em absoluto aos bancos de investimentos, os investment banking, eles também têm seus custos de oportunidade, têm os seus desafios, as suas metas, as suas áreas, e eles procuram focar em negócios que tragam uma liquidez mais rápida, um deal de características mais robustas do ponto de vista de FII, e muitas vezes você tem associado a isso um processo de financiamento, um processo de uma operação estruturada, que hoje nós não fazemos. Então, assim, nós somos assessores do processo de fusão e aquisição, do processo de M&A. Os bancos têm um conjunto, um repertório de produtos que podem, em algumas circunstâncias, contribuir mais ou menos, né? Então, é natural que você crie um diferencial de escopo de trabalho, de posicionamento. E, ao mesmo tempo, associando ao custo de oportunidade, os bancos acabam tendo um foco em transações com volumes financeiros maiores, né? Então, talvez tenha aí 3 grandes divisões nesse setor, né? Você tem os bancos de investimento, as boutiques de investimento e as assessorias financeiras que fazem, além do M&A, outras partes do processo que nós não fazemos, né? Então, acho que com isso a gente consegue botar um pouquinho, coisa de engenheiro, né? Botar as peças, os legos, cada um no seu quadradinho. Vou falando da carreira que você perguntou, é o seguinte, de novo, né? Eu digo que eu sou um cara que trabalhei, sou um cara de sorte. Eu me tornei sócio da Cypress quando eu tinha perto de 40 anos de idade, né? Mas eu tive uma trajetória no setor que me propiciou essa oportunidade. Eu, com 40 anos de idade, eu não faria o caminho tradicional de analista, não seria jamais contratado, né? Mas a carreira funciona assim, para todos que fazem administração, engenharia, direito, têm interesse na área,
Primeira dica é, procura um estágio na área. O estágio vai dar para você, primeiro, o contato com a disciplina, vai te dar o contato com as técnicas, você vai aprender muito no processo de estágio. De estágio, o primeiro passo na carreira é ser um analista. E aí você cresce dentro da carreira, analista júnior, pleno, sênior. Então, a vida de um analista, ela é uma vida, digamos assim, a trajetória de um analista antes do próximo degrau, pode durar 2 até 4, 5 anos. Uhum. Eu acho que o tempo em que você fica como analista tem esse processo de maturidade. O próximo passo seria um associate dentro de uma estrutura, e aí eu estou trazendo o nosso exemplo, né? Você de analista com experiência, associate. E aí também o associate ele fica um tempo, que pode ser 3, 4, 5 anos também, e o próximo passo já é uma participação societária ou um sócio júnior, e, enfim, é uma carreira em que você, ao longo do tempo, cumprindo pré-requisitos, você vai ganhando tempo, experiência, maturidade, janela, acima de tudo, até você virar sócio num processo como esse. Então, nós temos casos dentro de casa de sócios que viraram sócios. A gente tem hoje o Pedro Shaw, que é um sócio que não tem 30 anos. Olha que maravilha. Então, ele fez toda essa trajetória e hoje é um sócio sênior que toca a área de operações estruturadas. Uma carreira brilhante, em curto espaço de tempo, que conseguiu se posicionar muito bem no setor. Então, depende um pouco também de cada um e do que ele consegue realizar ao longo desse tempo, né? Estar expostos a deals que tenham começo, meio e fim. Exato. Passar por todas as etapas, né? Entender o processo. Uma coisa interessante é o seguinte, o M&A não é uma ciência exata. Porém, você tem um processo meio que natural, né? O que você faz no começo, onde é que entra o valuation, onde é que entra o infomemo, em que momento entra a diligência, o papel do advogado no processo. Então você constrói ao longo desse processo algumas etapas onde você consegue fazer uma leitura clara em que momento você está. Então a carreira precisa passar por todas as etapas, do começo ao fim, para você ser um profissional completo. Isso... Não, eu ia falar só que isso, além de ser interessante, porque a gente vê que existe uma maturidade para você realmente chegar a ser sócio, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu ainda queria perguntar se no cenário brasileiro acontece aquilo às vezes que a gente vê em filme, que o pessoal fala assim, pô, se você quer fazer dinheiro, você tem que entrar em IB, ir para o mercado financeiro, e se o cenário brasileiro se assemelha a isso, porque a gente vê algumas áreas que, em tese, lá fora, às vezes dão bastante dinheiro, até mesmo o próprio direito, a gente vê o pessoal saindo de top law school e vão para grandes firmas e etc. E se isso acontece aqui, como que é essa distribuição de FII, seja em banco, seja em boutique, para o pessoal que tem interesse? Bom, uma coisa é fato, é um setor sexy, né? O pessoal você fala termos em inglês, sofisticados, né? Você fala em transações de milhões, etc. Então, assim, chama a atenção de todo mundo, né? Que gosta desse setor. Agora, de fato, é uma carreira onde você consegue construir a perspectiva de patrimônio, de fato. Você é exposto ao longo do tempo. É muito intenso, são horas, são jornadas longas. Então, o famoso Faria Lime, né? O pessoal está estourando fogos na virada do ano, o estagiário está lá preparando o PowerPoint da apresentação, assim, tem muito de fantasia, mas tem muito de verdade nisso. É muito intenso, exige muito do profissional e ele precisa se identificar com a atividade, porque senão é muito fácil você transformar essa intensidade num burnout. É muito fácil você transformar isso num processo de desmotivação. Por isso que passar por todas as etapas é fundamental. Você vai construindo e se enxergando nesse processo, né? Fazendo isso, tendo fundamento, estando do lado de pessoas boas, de empresas boas, junto a deals que possam e tenham efetiva liquidez, você vai ser um profissional de sucesso. Então no pain, no gain nessa brincadeira. E o mercado financeiro, ele te abre essas portas, né? No IB, muito focado em M&A, muito focado em mercado de capitais, abertura de capital, operações estruturadas, né? Então ele te expõe
há desafios nada triviais. Uma outra beleza que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte: você está tocando hoje um negócio de hospital, amanhã você está tocando um negócio de energia elétrica, amanhã você está tocando um negócio de hotel, daqui a pouco você está em tecnologia. Tem começo, tem meio, tem fim. Então, sempre tem aquela sensação, pô, não tá legal o projeto, mas uma hora esse projeto acaba. E você aprende muito ao longo do tempo, porque você vive segmentos dos mais diversos. Eu acho que difícil uma carreira que te traga tanto conhecimento e que te traga tanta bagagem e tanta exposição a setores diferentes do que, por exemplo, estar trabalhando com M&A ou num IB, num banco ou numa consultoria nessa área. Que legal. Eu pergunto porque eu li há uns tempos atrás aquele livro Por que eu saí do Goldman Sachs, e daí é lógico que não especificamente não trabalhava com fusões e aquisições ali, era outras coisas, mas que ele traz exatamente essa questão da vida pessoal em comparação com os ganhos financeiros, né, em que o pessoal às vezes enfeita o pavão ali com questões de números, de milhões, usar o nosso coletinho da Faria Lima ali, aliás, está representando o uniforme. O uniforme ali. E no final das contas, é uma rotina intensa, é uma rotina excruciante que você precisa se dedicar àquilo e que para você não transformar isso num burnout, você tem que estar com a tua cabeça muito clara do porquê você está fazendo, o que você está fazendo e por que você está se expondo àquilo e não só as questões financeiras, né? O conjunto de atribuições que você tem realmente é muito intenso, muito pesado, a curva de aprendizado e o mercado, assim. Você tem pessoas com nível de formação, de nível intelectual realmente acima da média. Isso é um primeiro ponto importante. Então, se você não tem esse perfil, se você não tem a disposição para longas jornadas, não é uma pessoa muito adepta a estudar muito, a aprender coisas novas, talvez o M&A não seja a tua área. Sem nenhum demérito, cada um com a sua característica. Mas os desafios não são pequenos. Porém, a potencial contrapartida, ela é muito boa. Então, quem consegue fazer essa jornada, quem consegue passar por todas essas etapas, no final, olha e fala, puxa, eu trilhei o caminho certo. Então, a gente tem vários exemplos bons e exemplos ruins, né? Eu acho que com 54 anos, né, eu posso olhar para trás e dizer assim, pô, escolhi a coisa certa. Eu gosto muito do que eu faço. Legal. E assim, me brilha os olhos falar daquilo que eu faço todo dia, né? Eu não vou dormir nem um dia sem ter aprendido algo relevante na minha jornada. Isso é formidável. Eu percebo na advocacia que, adorei a expressão, que já foi mais sexy, né? Hoje em dia ela não é. Acho que muito pelo contrário, ela é anti-sexy. Mas eu percebo na advocacia que ainda muitos jovens vêm nos procurar. Também eu faço parte de um escritório boutique que tem alcance nacional. Eles vêm nos procurar com ilusões na cabeça. Muitas delas trazidas pela abordagem do cinema, do seriado, sobre o que seria um escritório de advocacia. E logo eu percebo na conversa inicial que eles projetam aquele chavão, aquele lugar comum, né, do advogado com seu carrão importado, tomando um single malt caríssimo e fumando charuto. Fazendo tios no campo de golfe. Exatamente, né, dando as suas tacadas. E isso, a minha própria trajetória demonstra que não é assim. Então eu procuro sempre desmitificar essa concepção errônea, porque ela só conduz à frustração. E desde o início, eu procuro dizer para aquele que vem nos procurar, para um estágio, para o início da carreira, que assim, é entrega, é trabalho, e usando a mesma expressão que você utilizou, são longas jornadas, né? Sem isso, não há qualquer chance de ganho. Quando você identifica, mesmo, às vezes, pessoas talentosas, mas com essa concepção, o que você diz para elas? Como é que é o teu chamado assim? Escute isso aqui, amiga, amigo. Não é assim, né? Você está numa, para usar a expressão da moda, numa vibe errada, né? Não é assim que as coisas funcionam. Como é que é esse papo, Marcelo? Você citou, eu lembrei de um episódio, né? Acho que todo mundo, grande parte de nós aqui assistiu. Eu fui até um pedaço, e conto o porquê, daquele seriado Suits, né? Quando ele fez aquela transação na área de telecomunicações, que ele aumentou em uma noite de X milhões para centenas de milhões de dólares, eu parei de assistir. Porque eu falei, aquilo realmente é ficção pura, aquilo não acontece na prática. Né? Além do mais, naquele momento, né, ele estava
na minha visão, o advogado fazendo um papel que não é dele, fazendo o papel do advisor naquele processo. Enfim, brincadeiras à parte. Mas sério, eu fiquei meio pé da vida e parei realmente de assistir naquele momento. Entrei num terreno ficcional completo. Exatamente. Mas o famoso, veja bem, vem cá, deixa eu te explicar como é que é a pegada. Então, assim, a gente, a maioria da turma que trabalha conosco é uma turma jovem, sedenta de conhecimento. Eu digo assim, a turma come o pé da mesa, porque tem muita vontade. Então, quando você está num caminho em que você acha que as coisas vão ou podem sair do trilho, você tem que chamar. Isso é muito o papel do sócio em fazer esse processo estar muito perto. Por exemplo, nos 3 escritórios nossos, ninguém tem sala. Todos nós sentamos no mesmo espaço. Todo mundo é open space, ou seja, eu estou aqui trabalhando, eu tenho um analista na minha frente, eu consigo contribuir com ele no momento em que ele está fazendo aquela atividade. Isso é de uma riqueza absurda. Então a gente criou esse ambiente dessa forma justamente para trazer esse tipo de situação. Isso é muito bacana, porque você tem um estagiário com o sócio, o estagiário com o analista com o sócio, o associate, todo mundo integrado naquele processo de trabalho. Agora, é fundamental para a moçada que entra nesse mercado o seguinte: não tem atalho. Isso. Não adianta chegar e querer sentar na janelinha. Tem que fazer a jornada. Tem que aprender a fazer. Tem que passar pela dificuldade. E você só vai aprender de fato fazendo. Então, é muito comum. Eu falo, tenho N exemplos de assim, brilhantes profissionais, jovens, mas que com pouca idade acham que já deveriam estar num outro patamar, e aí vem o velho jargão, é o seguinte: o cara não fecha ciclos. E não fechar ciclos eu acho um crime na carreira de qualquer pessoa. Você tem que experimentar, sim. Entrei, saindo um pouco do escritório da advocacia, eu começo como estagiário num escritório que tem foco em empresarial, e o cara fala, pô, não é bem empresarial, eu quero eleitoral, eu quero criminal. Então ele muda para ter outras experiências, né? Mas uma vez que ele se identificou, faça o ciclo, feche o ciclo, porque isso constrói a carreira de uma forma diferente, para você não ter o problema de chegar ali com 35, 40 anos e você não fez a jornada completa. Isso é um crime. Então, eu trago isso para mim muito. Eu tenho filhas, inclusive uma terminando o curso de Direito, em que eu foco muito nisso. Feche o ciclo, faça bem feito, e se você for mudar, deixe a porta aberta para que você seja uma referência naquilo. Eu acho que falta muito isso em muitos profissionais jovens hoje. Eu percebo, e outro dia até comecei a me censurar, será que eu não estou virando um daqueles tiozões ranzinzas, né? Porque comecei a ter um olhar muito crítico à nova geração, porque ao mesmo tempo que eu percebo pessoas habilidosíssimas, com um talento enorme, com uma vontade de crescer muito grande, eu noto também que essa vontade de crescer pressupõe atalhos. E percebo nessa relação intergeracional que, quando eu digo que não há atalhos, é como se houvesse um choque. Como se fosse assim, meu caro, você não pode nem mesmo supor que a essa altura da tua vida você vai poder participar das reuniões que eu participo, ou do trabalho de ponta que eu faço e ganhar o que eu ganho, porque você tem todo um aprendizado para fazer. Isso talvez seja fruto do nosso tempo, do imediatismo do nosso tempo, né? Mal comparando, mas fazendo um paralelo, eu percebo que quando eu comecei a estudar, as coisas eram ainda muito mais estanques e fechadas quando eu entrei na faculdade de Direito do que são hoje. Hoje a ascensão é mais rápida, o que absolutamente não significa que haja um atalho mágico. E por isso que eu detesto o Sultz, porque eu olho para aquilo e digo assim, pô, mas isso aqui é absolutamente ficcional. E eu vi poucos episódios, mas aqueles que eu vi, na verdade, eu encarava aquilo como se fosse uma comédia, porque não é a minha vida, não é isso que acontece, né? Não é daquela maneira. O botão certo. Foi bem na ferida. Foi na ferida, então, ganhei um aliado. Ganhou um aliado. Eu também senti isso. E muitas vezes
contatos, né, que eu tenho para, vamos dizer assim, explicar o que realmente acontece na advocacia, à luz da minha experiência, claro, eu sempre uso como exemplo, não se baseie nos Sults, não se baseie nas obras de ficção que você lê para tentar traçar a partir delas a tua trajetória como advogado, porque não vai acontecer dessa maneira. Será que essa análise minha sobre essa nova geração, ela tem algum fundamento? Claro que isso aqui para usar uma expressão, é astrologia, mas eu percebo assim, o pessoal faminto realmente, só que querendo um atalho, querendo chegar... Calma, não é assim. Eu acho que cabe a nós dizermos isso. O fenômeno da internet, assim, pelo que eu vejo com pessoas, eu que estou mais próximo, principalmente da próxima geração que está vindo, que é bem mais conectada, eu vejo minha sobrinha lá o dia inteiro, não larga o celular, o fone de ouvido, eu acho que eles veem, assim, pessoas muito jovens alcançando uma vida, seja de estabilidade financeira, seja de sucesso, que você teria que ter aos 35, aos 40, fruto de um TikTok, de um Instagram, do YouTube. Então, eu conheço pessoas próximas assim, pô, cara, pra que eu vou querer ser um advogado? Eu vou querer virar ali júnior, pleno, sênior, pra daí querer ser sócio, se a pessoa vê o amigo produzindo conteúdo na internet, vira youtuber, vira tiktoker e desponta. Só que daí a gente, quando conversa com a Luana, por exemplo, que é super jovem, mas tem um sucesso estrondoso, ela fala, cara, eu tenho 22 anos, mas eu não tô na internet hoje. Eu não entrei o ano passado. Eu faço vídeo faz 12 anos. Eu tô aqui testando o terreno e tendo know-how faz muito tempo. Então é óbvio, eu acho que existe um sucesso em que ele ocorre, não digo da noite para o dia, mas no intervalo menor de tempo se comparado com a economia regular, só que eu acho que, as pessoas não veem que mesmo essas pessoas têm um tempo gigantesco atrás de trabalho, de tentativa de criação, e mais do que isso, né, você talvez não consiga replicar o sucesso específico daquela pessoa, porque ele é uma em milhares. Tem um aspecto muito interessante, eu gosto muito de ler biografia, né? E você pega pessoas geniais, né? Eu diria que uma característica de toda pessoa genial, não existe um gênio que não trabalhe muito e não estude muito. Então, mesmo com aquele talento natural que ele tem, com aquela facilidade que ele tem para um determinado tempo, ele é um cara que rala muito, ele estuda muito. E a vida é isso, não adianta você realmente querer cortar caminhos e atalhos. Uma carreira é construída com muitas horas, né? Tem estudos que dizem para você ser alguma coisa em algum determinado assunto, você tem que ter 5.000 horas de estudo, pelo menos. E assim é na vida, não adianta. Isso traz frustração. Isso traz você, não se achar naquilo que você achou que poderia fazer. E é uma dificuldade muito grande hoje você lidar com essa juventude, digamos assim, com os mais jovens e tentar trazer esse senso de realidade. É nosso papel, né, os mais velhos, o André é o mais novo aqui, mas é o nosso papel de fazer o papel do tiozão. Do jogo, falar, cara, olha, eu tenho um pouquinho mais de janela que você, a minha experiência é essa. E é muito recompensador, quando você aperta alguns botões certos e a pessoa reconhece e começa a criar em você uma referência positiva. Sim. Em que ele vem buscar como é que você lidou com essa situação? Como é que você lidou com aquela outra situação? Eu acho que é um ciclo que você não consegue fazer com todo mundo, mas você tem que fazer. Eu encaro nessa fase da vida que isso é um papel, o people management, estar com essa turma e transferir um pouco daquilo que você viveu. Para quem quer fazer uma trilha parecida com a tua, é fundamental fazer isso. Né? Assim, o vazio de conhecimento que você encontra hoje é uma coisa absurda. Pergunte para 10 jovens qual o último livro que ele leu. Talvez 8 te respondam que não lembra. Isso é espantoso. Isso é uma coisa me causa chocante. Um choque. Entendeu? Isso me causa um choque. Eu cresci e em vários episódios, eu e o André falamos isso, tudo que eu sou hoje eu devo à carga de leitura, estudo, reflexão. Leio não só na minha área, mas eu acho que é fundamental que o profissional do direito não saiba só direito. Miguel Reale, um dos maiores juristas do Brasil, dizia, quem sabe só direito não sabe nem direito. Não conhece nada se ele se restringia a texto de lei, a livros específicos da área. E quando eu percebo em alguns alunos, em alguns estudantes, a preguiça, né? Assim, professor, mas esse texto tem 20 páginas. Você diz, meu Deus, cara,
Né? O que você espera da vida? Algumas vezes eu já tive essa conversa assim, sem filtro, dizendo assim, perceba, acredito, e estou te dizendo isso de bom coração, que a área não seja para ti. Porque se você reputa um texto de 20 páginas como algo penoso e cansativo, você não vai ter sucesso na área. Né? Você pode ter algum golpe de sorte, mas até lá você não sobrevive. E eu acho que muito disso é alimentado, claro, pelo romantismo das séries de TV, dos filmes, né, que o advogado pega uma causa e se torna milionário da noite para o dia. Isso não existe. Né? Isso fundamentalmente não existe. É como a pessoa acordar e dizer assim, hoje eu vou começar a fazer gasto porque eu tenho certeza que eu vou ganhar na cena. Não vai, né? Não há isso. Então eu fico muito feliz ao perceber um profissional tão bem sucedido quanto você, tendo essa mesma mensagem, né? Que é a nossa, que é a do nosso podcast. No pain, no gain, né? Sem ralar muito, sem se esforçar ao máximo, você não chega a lugar algum, seja a área que for. E já trouxemos aqui alguns influencers, algumas pessoas dessa novíssima geração, a Luana, Paola Carrijo, que ganham a vida fazendo bons produtos na internet, e elas mostram que o trabalho por trás de um vídeo de 30 segundos é estarrecedor. Milhares de takes. E o jovem olha para aquilo e diz, não, mas é só fazer um vídeo. É fácil. Não é. Nem isso é. Né? Então, mesmo nessa área, que é a menina dos olhos dessa geração, é extremamente difícil. Então, imagine para você se tornar um profissional de ponta no M&A, né? O quanto de estudo, o quanto de preparo, o quanto de experiência mesmo é necessário ter. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que as pessoas acabam não permanecendo naquilo que elas acham difíceis, assim, aquela mensagem que a gente sempre dá do Jordan Peterson, né? Em que a vida, ela é difícil em síntese, e que eu converso com muitas pessoas agora que estão se lançando a escritórios, a novos empregos, e diz, pô, cara, mas eu tive que ficar depois do horário, vou ter que fazer um negócio. Eu falo, bicho, bem-vindo à vida, né? Se você acha que você vai ter sucesso das 9 às 5, isso é absolutamente impossível, porque você precisa colocar uma carga de trabalho, precisa colocar uma carga de dedicação para você conseguir chegar lá. E conversando com esse pessoal do meio digital, eu vejo que a produção deles, eles fazem vários takes, a iluminação, a tentativa, porque você, quando é produtor de conteúdo, e a gente tá meio que se assimilando a isso agora, produzindo conteúdo na internet, a gente sabe o quanto tempo você, às vezes, se prepara para poder fazer, pensar num episódio, lançar na internet, quantos episódios você lança e não é assistido efetivamente, o post no seu Instagram, tudo aquilo é pensado para passar uma mensagem, porque no final das contas, você disputa a atenção, e a atenção está sendo requerida de várias formas. Então eu vejo que talvez o problema que a gente vai enfrentar agora são isso, né? As pessoas, elas querem as coisas fáceis e chega aquela coisa de que você tem que amar o que você faz, você tem que trabalhar com aquilo que você ama, e no final das contas, você precisa gostar sim, que nem o Marcelo falou, eu gosto muito daquilo que eu faço, eu deito sabendo que aquilo foi recompensador, só que é difícil, você estudar é difícil, você ir para uma academia é difícil, é extenuante, e para você ter o sucesso não existe outro caminho, né? Disciplina de execução. Acho que o resumo desse capítulo da nossa conversa é muita disciplina em você perseguir aquilo que você quer, sabendo que não tem outra forma de fazer a não ser efetivamente passar por todas as etapas, né? Sim. É muito interessante isso. E assim, a gente falou de livros, né? Eu tenho um hábito, eu dificilmente eu pego um livro, eu costumo ler 3 ou 4 ao mesmo tempo, até para dar uma mexida nas sinapses, né? Então assim, por exemplo, nesse momento eu terminei um livro até muito interessante de um sócio nosso, muito focado para o público de 20 a 30 anos. Ele fez uma carreira no mercado financeiro, escreveu um livro para cima deles. Então ele conta a história dele no processo, as passagens dele em Redding Grifo, Credit Suisse, esses bancos, enfim, o que ele viveu na XP, ele começou com a XP, como que ele trabalhou isso de uma forma muito tranquila, um livro bem bacana do Julie. Mas você vê, eu tô, por exemplo, eu tô relendo a vida de São Francisco de Assis, hoje, eu acho que é um belo exemplo de vida, e motivado por um garoto que trabalha conosco, que tem 29 anos, há 20 e poucos anos atrás eu li um livro, que aliás é um dos livros, assim, do ponto de vista de business, mais inspiradores que eu li até hoje. É o livro que o Lou Gerstner, o ex-CEO da IBM, escreveu
depois que ele fez aquele turnaround na IBM ali no final da década de 90, quem disse que os elefantes não dançam, né? Who Says Elephants Can Dance. Um livro maravilhoso. 20 e pouco... o livro estava lá no escritório, o garoto foi lá, pegou, leu, se apaixonou pelo livro, falei, sabe uma coisa, eu vou ler de novo. E hoje, relendo o mesmo livro que eu li há 20 e poucos anos atrás, você lê com outra ótica, com outra experiência, com outra visão. Então, assim, é importante você conectar coisas diferentes no teu cérebro, né? Buscar fazer essa jornada dentro da carreira do M&A, você está exposto a empresários de calibres diferentes, de histórias diferentes. Você tem que, conseguir se relacionar com uma bagagem cultural ou com algum conteúdo que faça sentido, até para não ficar uma coisa vazia. No relacionamento. Então, dentro da carreira do M&A, o jovem que quer fazer essa carreira e que procura ou se identifica com isso, olha o exemplo dos mais velhos. Ajuda muito. Eu acho que essa referência é importante, né? Eu acho que a gente tem uma contribuição apenas por ter um pouco mais de horas do que quem está começando agora. Eu acho que isso é respeitar um pouco esse tipo de relação. É meio que humano, meio natural. Sim. Né? É um pouco dessa dica, talvez, que a gente dá para o público mais jovem. E pegando esse gancho até, desculpa interromper, cara, que você falou das leituras. Quem é o Marcelo também fora do M&A, né? Quais são as coisas que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você vê a vida realmente nessa alta performance e quais são as características que estão fora da zona de trabalho, assim? Bom, aí eu começo a levar as pedradas na vida, né? A gente gosta muito, todo mundo tem suas paixões fora do ambiente de trabalho. Eu gosto muito de futebol, sou um atleticano fanático, gosto muito acompanho muito. Vai dar BO aqui. Vai dar BO aqui, ótimo, tá aqui, ó, mais um momento da gente convergir. Então eu gosto muito, eu acompanho muito esporte e particularmente aliás, é uma outra dica, né? O esporte é parte da vida e todo mundo tem que levar muito a sério isso. Eu nado, eu faço natação constantemente, num ritmo bem bacana. Eu acho que isso me traz eu não posso dormir tarde, posso estar desmotivado, mas acordar às 6h15 da manhã e ir para a água, para mim é um momento de prazer. Que maravilha. Então, acho que o esporte é fundamental na vida de todo mundo. Isso, eu tenho um amigo meu, o Fernando Mitre, que foi presidente da IBM no Brasil, e ele deve estar hoje talvez com 74, 75 anos, e ele falou, quando eu fiz 50, eu tomei uma decisão na vida, eu vou fazer esporte todo dia para viver bem até quando der. Hoje ele tem uma saúde muito boa, uma vitalidade muito grande, tem uns exemplos, estão aí. Então, gosto muito dessa prática de esportes, sou um cara 100% família, procuro viver muito essa quando não estou 100% focado no trabalho, gosto de estar com a família, sou apaixonado por vinhos. Acho que maravilha. Vinho é uma coisa que realmente aperta um botão diferente, gosto muito de navegação também, então é um pouco de coisas que a gente faz fora do ambiente profissional. É importante passar também essa mensagem, porque ainda que o trabalho seja exigente, seja imprescindível ter uma disciplina, agir com muito rigor, o lazer é fundamental, né? A ocupação para além do trabalho é essencial para que haja sucesso no trabalho, né? Então o descanso, o lazer, o convívio com a família, não há área que prescinda disso, né? Não consigo, em todos os grandes profissionais que eu conheço, eu percebo que eles têm outras ocupações, que têm essa rotina, como você disse, 6h15 só nadando, e só indo treinar tênis, golfe, correr, porque sem isso realmente o que pode surgir é um burnout, né? Um esgotamento completo. Você tem que juntar coisas na tua vida que no final do dia são válvulas de escape para aquilo que você faz na essência seja bem feito. Esse conjunto é importante. Muito só do mesmo acaba de fato saturando. Então é importante você buscar esse equilíbrio em outros botões, né? As oportunidades estão aí para quem só não faz, quem não quer. Isso mesmo. Quem está a fim de achar desculpa, acha e não faz. Sempre. Mas saindo da área específica,
A atuação no M&A, como foi dito no início da nossa conversa, ela permite uma leitura de diversos mercados, né, de diversas empresas, de diversos setores, e saindo, portanto, assim da abordagem micro, indo para macro, né? Nós estamos passando pelo pós-pandemia. Para nossa suprema infelicidade, temos uma guerra na Europa, de altíssima proporção, um risco muito grande de escalada, e não bastasse tudo isso, estamos agora recebendo os reflexos da política monetária expansionista que foi adotada para combater a pandemia em 2020, ou seja, a inflação. A inflação no Reino Unido, a maior dos últimos 40 anos, inflação nos Estados Unidos, a União Europeia de uma maneira geral, com uma economia passando por um período de turbulência. Como é que você lê isso? O que se projeta para o Brasil? Como é que você vê a economia brasileira nesse momento e nos próximos passos que ela há de dar? Bom, a gente está gravando essa nossa conversa 2 semanas antes do segundo turno, onde a gente tem, acho que uma das eleições mais polarizadas da história. Sim. Eu particularmente gosto muito de política, gosto de falar muito sobre política, estudo, tem berço, né? Meu pai foi prefeito de uma cidade no interior do Paraná, minha mãe foi prefeita. Então, assim, a política é uma coisa que está no sangue, né? Então, eu costumo olhar para a política e gosto muito de debater o tema, né? Mas a gente está diante de uma escolha onde talvez a eleição mais, além de ser a mais polarizada, com certeza, a menos propositiva da história recente do Brasil. É verdade. Você não vê propostas sendo colocadas, você tem ataques de parte a parte tentando desqualificar. Então, no fundo, vai ser uma eleição onde vai ganhar aquele que conseguir ter o menor índice de rejeição. Isso é muito ruim para o país, né? O país vai ter uma conta para acertar ali na sequência, seja quem ganhe. Não vai ter vida fácil para ninguém. O Brasil passa por um momento que, na minha opinião, é um momento diferente do mundo. A gente conseguiu, de fato, se deslocar um pouco em cima do processo inflacionário um pouco mais controlado, fruto de uma série de ações que vão ter um custo lá na frente, não cabe a gente discutir isso aí, porque não é o foco agora, fruto também de ter a felicidade de ter algumas situações bastante favoráveis. Mas assim, a gente realmente está saindo um pouco na frente, por circunstâncias, algumas artificiais e algumas de característica do país. O ano de 2023, o cenário é pós-eleitoral, a tendência é que você tenha um ajuste, vai ter um começo de um novo governo com provável algumas mudanças. Se um ganhar um pouco mais radicais, se o outro ganhar talvez uma mudança em alguns botões que precisam ser ajustados na sequência. Mas o mercado vai voltar a partir no ano que vem, num compasso diferente do que a gente viveu há um tempo atrás. Eu vou trazer isso para o mercado financeiro. Inclusive tem até uma matéria falando sobre isso nos jornais de hoje. Processo de abertura de capital. Quando que você tem abertura de capital de uma bolsa? Quando você tem um ambiente econômico bastante favorável, um apetite tanto de investidores nacionais e internacionais a ativos do país. A janela da IPO no Brasil está fechada. Então, a gente viveu em 2007, por exemplo, o maior boom de IPOs no Brasil, foram 64 IPOs de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, eu vivi um de 400 milhões de reais. Hoje, se você for fazer um IPO de menos de 1 bilhão de reais, você não vai ter atratividade, liquidez e book formado para isso. Então, esse é um sintoma de que o mercado está em compasso de espera. Então, a gente vai viver um pouco desse ajuste, acredito eu, né? E, olhando para os aspectos de M&A, dentre os vários setores que a gente vive, você falou da guerra, né? Vamos pegar o setor de logística, por exemplo. O setor de logística está sofrendo absurdos. Você pega uma transportadora hoje, ela compra um caminhão hoje por quase o dobro do preço que ela comprava 3 anos atrás. Uhum. O preço do diesel inviabiliza muitas vezes aquele transporte que ele contratou. E você não consegue repassar o preço. Então, o que acontece no final do dia? Muita consolidação, muita recuperação judicial e muita transportadora quebrando.
Esse é um cenário da guerra, do preço do petróleo, da macroeconomia, que joga contra um determinado setor. Então, os reflexos isolados em cada setor, eles aparecem em muitos deles, né? Se você olhar o setor elétrico, por exemplo, você tem muitas oportunidades de investimento em fotovoltaicas, eólicas, solares, PCHs. Você não tem uma grande obra de vulto hoje no Brasil para suprir o déficit energético em pouco tempo. Então, talvez seja um pouco dessa mudança de cenário. Marco do saneamento ainda não trouxe os investimentos necessários nesse setor e que a gente precisa muito. Então, tem um compasso de espera naqueles setores mais regulados. É natural que o mercado tente se acomodar nesse momento, esperando o resultado de uma eleição, porque isso tem impacto direto na economia, e alguns setores, como sempre, vão sofrer muito mais, outros muito menos, dependendo de quem ganhe. Os fundamentos da economia brasileira a gente precisa passar por tudo aquilo. Não tem como você não fazer uma reforma tributária, pegando talvez a tua área jurídica, o manicômio tributário que a gente vive, é impossível, né? Você vê recentemente discussões de taxação de dividendo. Em sã consciência, ninguém é contra taxar dividendo, mas você não pode taxar dividendo simplesmente sem mexer na estrutura tributária das empresas, porque senão isso é aumento de carga tributária. E a gente já tem uma carga tributária muito alta e pouco retorno dos impostos que a gente paga. Então, a reforma tributária, eu acredito que vai passar por um debate mais sério a partir do ano que vem e deve acontecer, se não no todo, em partes. A reforma administrativa, não tem como você fugir de uma discussão mais sensata com relação a isso, diminuir um pouco o tamanho do Estado para que você tenha o governo focado naquilo que interessa, né? E deixe o mercado trabalhar para fazer com que a economia gire e gere emprego. Nós temos um problema de emprego sério no Brasil. Voltando à galera mais jovem, né, uma desilusão do que eu vou fazer na vida, talvez por falta de oportunidade real e concreta. Né? Um investimento na área de educação de longo prazo que precisa ser encarado de uma forma diferente. Então, assim, você tem os problemas do Brasil no momento de provável recessão nas grandes economias, um processo inflacionário difícil de ser controlado na Europa e nos Estados Unidos e que não tende a cessar antes do final do ano de 2023, esse processo vai continuar, a recessão virá um pouco mais forte e vai ter reflexos aqui com toda certeza. Mas eu acho que o Brasil em 2023 vai navegar um pouco diferente de tudo isso. Nós temos a chance de ser a maior potência verde do mundo. O boom de commodities ainda joga ao nosso favor com o real desvalorizado. Acho que a gente tem aspectos que, bem trabalhados, vão fazer com que a gente passe bem e melhor do que muitos outros países. Essa é a nossa expectativa. Tomara, né? Faço votos de que seja assim, e a mensagem vinda de você nos conforta, né? Porque é alguém que tem uma leitura de mercado extremamente apurada e percebe o que acontece na economia ali na linha de frente, né? Não no banco confortável da academia, mas na linha de frente das fusões e aquisições. Levando porrada na linha de frente. Levando porrada, sujeito a tiros, bombas e bombardeios. Às vezes você recebe um tapa, não sabe nem de onde veio. É isso mesmo. E Marcelo, já encaminhando para o nosso final aqui, quais são as perspectivas pessoais daqui para o futuro? O que você tem planejado aí? E o que você pretende empreender no resto? André, eu tenho para mim uma definição de vida. Se eu tiver saúde, eu vou morrer trabalhando. Então, eu não, assim, aposentadoria, para mim, diminuir o ritmo em certos momentos, mas para fazer outras coisas, é uma coisa que realmente tá no script, mas parar de trabalhar jamais. A grande vantagem de eu ter feito essa transição, estar no mundo da consultoria, é que o consultor, o advogado, o professor, quanto mais tempo passa, se ele se empenha, acho que ele sempre tem mais a dizer. Então você tem uma carreira talvez mais longeva do que outras situações, né? A gente tem grandes desafios, o mercado financeiro está passando por uma mudança muito grande, a desbancarização trouxe uma oportunidade, novos players entraram, bagunçaram o coreto dos grandes bancos, né? A digitalização, os bancos virtuais, os exemplos são eles, as fintechs estão dando uma bagunçada bonita nesse segmento e a gente precisa acompanhar esse movimento. Então,
tem movimentos estratégicos do nosso lado que vão acontecer, a gente deve trazer mais produtos, mais serviços, além dos serviços que a gente faz hoje. É uma demanda de mercado, a gente precisa se reinventar, não dá para ficar parado. A velha frase do jacaré parado vira mala, a gente precisa acompanhar essas mudanças. A dinâmica do mercado financeiro está insana, né? Todo mundo olhando para o seu dinheiro, como é que eu cuido do meu dinheiro, então a gente precisa se posicionar nisso. Então tem movimentos estratégicos que quem sabe numa outra conversa eu traga novidades importantes, mas a Cypress vai se movimentar para novos desafios. A gente precisa fazer isso. Eu acho que é um caminho estratégico sem volta para nós e para todo mundo, né? Tem que se reinventar. Que espetáculo. Bom. Obrigadíssimo por toda essa conversa enriquecedora, inspiradora, né? Foi uma alegria, foi mesmo um grande prazer tê-lo aqui. E gostaria que você dissesse, aqueles que quiserem acompanhar o Marcelo Coppola, quais são os canais, quais são as redes sociais, onde que podem se encontrar. Bom, como empreendedor e sócio da Cypress, nos acompanhar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram da Cypress, Cypress Associates. Todos os dias a gente tem divulgação ou de transação, ou de dicas, ou de conteúdo, né, seja para o lado digital, ou seja da nossa iniciativa da Cypress Digital, ou seja no conteúdo de M&A. Pessoalmente também tem os meus canais nas 3 redes, né, no Facebook, que hoje muito fora do contexto de muitos, mas enfim, continuo lá, continuo no Instagram, no LinkedIn. Eu acho que a partir desses canais, não sou um influencer, não sou um youtuber, né, eu acho que os canais são esses canais tradicionais. Poxa, que espetáculo. Marcelo, muito obrigado por ter tirado um tempo da sua agenda. E pessoal, você que gostou desse episódio, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui, recomendações. E não esqueça, acompanhe a LVM também nas redes sociais, assine o Clube Ludovico, use o nosso cupom, que nós temos um cupom agora, PodAtlas, que vai te dar 10% de desconto no plano anual na sua primeira mensalidade. E até a próxima. Até a próxima.